13 de março de 2020. É decretada a pandemia mundial do Covid-19, ou novo SARS-CoV-2, a primeira pandemia do século XXI. De repente, vivemos a disseminação mundial de uma nova doença, um vírus mortal. Medo, isolamento, o tempo vira um borrão. Naquele momento, não havia como prever a dimensão que essa tragédia tomaria. Hoje, meados de 2021, estamos perto de 500 mil de vidas levadas pelo vírus e vivendo uma crise sanitária, econômica, política, social e moral sem precedentes na história do Brasil. Dentre todos os setores mais afetados pela crise econômica gerada pela pandemia, a cultura foi uma das mais atingidas. Artistas, produtores, técnicos, prestadores de serviços de toda a cadeia produtiva do teatro foram interrompidos, impedidos de dar continuidade aos seus projetos. Sou ator formado e eu sou diretor, dramaturgo. Sou cenógrafo e figurinista. Produtor, educador e drag queen. E sou produtor cultural. Cenógrafa e iluminadora. Sou atriz. Sou diretora e tenho uma companhia. Eu sou atriz. Roteirista, ator, produtor, diretor. Os teatros foram os primeiros a fechar suas portas e certamente serão os últimos a voltar. As apresentações, ensaios, temporadas e demais ações de toda a cadeia produtiva do teatro, responsável pelo sustento dos artistas e demais profissionais da área, foram cancelados e sem previsão de retorno. Como garantir a sobrevivência desses trabalhadores que estão impedidos de realizar seu trabalho? Eu lembro do começo, foi de um dia para o outro. A gente estava em cartaz e no dia seguinte tinha que parar tudo. E aí ver os teatros todos fechados de um dia para o outro, né? Isso causa é uma bomba para todo mundo que trabalha nos espetáculos, que trabalha no entorno da produção cultural, né? Bastante gente afetada, as famílias, etc. A nossa vida teve que ser parada, né? Teve que ser freada de um jeito muito grande. Eu fiquei muito assustada no começo quando eu percebi que a minha opção de vida profissional, a minha escolha profissional, ela não existiria, ela não poderia existir se eu não pudesse sair de casa. Eu lembro de estar trabalhando num festival chamado Farofa, uma mostra, né, de teatro, e estava todo mundo de olho na China, de olho na Itália, ouvindo notícias de o que estava acontecendo, esse vírus novo, talvez pudesse estar chegando no Brasil, pela Itália, uma coisa assim. Mas o primeiro impacto que a gente sofreu, estavam rolando 2 festivais em São Paulo, o Farofa e o MIT, que é a Mostra Internacional de Teatro. E o primeiro impacto que a gente sofreu foi que o MIT foi cancelado no meio do festival. Então, algumas apresentações foram canceladas, algumas acabaram indo para o Farofa, porque era gente que tinha vindo de longe, outros países, e não queria perder a viagem, se apresentar. Então isso já deixou todo mundo um pouco assustado. A gente estava aqui pela Corpo Rastreado, a produtora que executa o projeto Farofa. A gente estava fazendo a nossa primeira edição da Farofa na Oswald de Andrade, uma edição presencial. Foi talvez o último festival que conseguiu executar presencialmente as apresentações de artes cênicas, e foi logo mesmo no dia 12 de março começaram a fechar os teatros, a iniciar o isolamento, e a gente estava assim, finalizando nossa programação. Nós fomos até o domingo, dia 15,
E no dia 16, se eu não me engano das datas corretas, a cidade já tinha fechado. O que aconteceu? O que está acontecendo, né? Que movimento é esse que a gente está contracenando agora? O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um assustadora de 1 milhão de casos em menos de 4 meses. Medidas mais severas foram adotadas, como o fechamento de escolas, shopping centers. Esse impacto que a pandemia teve no setor de eventos. Que os teatros tiveram que ser fechados. Os teatros estão passando uma fase difícil, sem espetáculos, sem bilheteria. O cenário é de muita incerteza. Eu fico pensando, né? A nossa arte é uma arte tão importante, né? A arte da dramaturgia, do teatro. Quer dizer, a gente conta as histórias para nos conhecermos melhor, né? A gente se conhece através das histórias e isso que é o fascinante no teatro. Então, acho que nesse momento é o momento onde a gente, de alguma maneira, está contando um novo episódio da história da humanidade a partir de outro paradigma. O segundo grande baque que eu particularmente tive foi uma turnê que eu tinha com uma peça de 8 meses pelo Brasil, que foi inteira cancelada de uma vez. Então, quando aquilo aconteceu, eu já falei, opa, meu ano ficou vazio de repente, eu tô completamente desempregado. Aí começou já 2020 com uma promessa bacana, poxa, aquele espetáculo que eu fiz lá no Sesc, lá em alguma sala do Sesc, acho que da 24 de maio, tinha conseguido já uma temporada para um outro teatro na Avenida Paulista também, ali, acho que é o Eva Hertz, uma temporadinha de 3 meses, legal, bacana, então já tava assim, né, opa, esse 2020 promete. Ai, eu não sabia de nada, né, porque a peça estreou dia 14 de março. Dia 15 de março foi a segunda apresentação e no dia 16 de março tudo fechado. No meu caso, quase 50 apresentações foram canceladas. Imediatamente e depois aos poucos, ao longo de todo o ano passado. Eu acho que tudo parou. Né? Tudo parou. Para a cadeia produtiva que está em torno da produção, parou. Isso é muito difícil, né, de assistir. A gente mesmo aqui na Barracão, o ano de 2020 foi um ano que começou muito promissor. A gente tinha agenda já de apresentações para 3 espetáculos do repertório da companhia, a gente tinha uma estreia e tudo isso, essas histórias sim, deixaram de ser contadas. Março de 2020. Nosso teatro, que já estava com o pé na estrada, foi obrigado a cancelar a Viagem do Coração, nosso último espetáculo, recém-estreado. Alguns trabalhos ficaram em suspensão e depois foram cancelados. Com a Companhia Bendita, nós tínhamos recém-estreado Ela Galinha no final de 2019 e iniciamos um promissor ano de 2020 com uma temporada em janeiro para seguir o ano todo. Pois se tratando de um espetáculo de rua, em espaço aberto, a gente acreditava que logo a gente voltaria para as apresentações. Mas isso não ocorreu. Além de nós estarmos desempregados, nós artistas e técnicos, enfim, todo mundo, nós que somos os operários da presença, que dependemos da presença, dependemos do público, quando um teatro fica fechado, quando ele se silencia, é uma ruptura
mais do que uma ruptura do nosso trabalho, mas é uma ruptura da nossa expressão artística. Fechar as portas de um teatro é algo assim como entupir as veias do coração, interditar os nossos canais de fluência da imaginação. Essa cena acabou! Não! Trancar as histórias todas numa sala e perder a chave. Como assim? E aí tudo entristece. O mundo perde a cor e o viço, perde o brilho e o encantamento. Fica sem vida, sem graça nenhuma. Agora eu tô afastado dos teatros e dos palcos fazem 1 ano e meio, por causa dessa pandemia, né? E eu sei que nesse espaço de tempo muita gente perdeu o emprego, muita gente foi embora dessa vida, né? Artistas, amigos, colegas. E a gente sente falta. E tocou, a gente fica aquele vazio, né? Quando os teatros se fecharam, quando os espaços onde a cultura, as manifestações culturais foram fechadas, né, foi uma medida, claro, de cuidados com a questão da pandemia, né, mas também foi de uma crueldade imensa para todos nós. Porque são nesses espaços que acontecem as trocas, né? Você passar 2 anos da sua vida, dependendo do momento que você está vivendo, passar 2 anos sem experimentar o teatro, sem experimentar a visão do palco, sem experimentar a contemplação de uma obra de arte, Eu acho muito difícil, né, a gente ver o teatro fechado, porque a gente sente muito a falta, né, dessa troca de energia com o público, ao vivo. Isso é tão fundamental, né? Falta de emprego, falta de criatividade, de criação, de inspiração, de respiração. De respiração. É tão fundamental, né? De uma crueldade imensa. Agora eu tô afastado dos teatros. E a gente sente falta. E tocou, a gente fica aquele vazio, né? A gente começou a sentir que tudo estava desmoronando, assim, né? Alguns artistas que a gente produzia, que a gente produz, voltando para casa dos pais, entregando apartamento, indo morar junto, criando dívidas, pedindo empréstimo, tendo a sua saúde mental abalada, nervosos, ansiosos, com muito medo. É muito ruim ser impedido de fazer alguma coisa. É muito ruim. É uma impotência. Eu sinto que eu e alguns artistas que eu conheço, nós tivemos essa impotência. O que fazer? E a vida estava tão urgente, né? Porque a morte era tão presente, é tão presente. Todo mundo vivendo loucuras parecidas, em níveis diferentes. É muito triste isso. E revelou depressão
insônia, preocupação. E eu acho que para todo mundo o teatro fechado, ainda mais nesse momento que parece que na pandemia o que a gente mais precisaria seria o teatro aberto, né? Para a gente poder viver essa catarse. O riso da plateia, né? Um riso coletivo, um choro coletivo, são experiências fortes demais para a gente perder. Mas nesse momento, quando o teatro fecha num nível mais profundo, é a possibilidade de ir para dentro e a gente repensar o que estamos fazendo, se é esse o caminho, se a gente se perdeu. Como artista eu falo isso, nesse momento que a pandemia chegou, foi um momento de ir para dentro, foi um convite de fazer o balanço, de ter aquela conversa profunda sobre o seu caminho e o caminho da arte. Naquele momento em que os teatros fecharam, em que a peça não poderia acontecer mais, que o contrato não seria realizado, que as apresentações não aconteceriam, a sensação que eu tive em particular é a sensação de que nada era tão urgente, nada era tão importante, nada que a gente fazia do nosso ofício era mais importante do que a saúde de uma sociedade, do que a própria saúde. Acho que tem um lado bom nisso tudo também, se é que a gente pode chamar de bom, né? Que é uma descoberta, né? E uma interiorização, ir para dentro e pensar mais, né? Dar uma parada e viver esse choque como um momento incentivador para novas pessoalidades, né? Para uma nova humanidade. Espero que isso aconteça. Eu vi muita gente falando que a pandemia teve seu lado positivo por causa disso, porque eu consegui desenvolver uma habilidade nova, consegui repensar os rumos da minha arte, do meu trabalho, do que eu estava fazendo. Mas eu acho que isso não é um lado positivo da pandemia. Porque o que a pandemia fez foi fazer uma pausa, fazer um momento de reflexão, ela interrompeu uma forma de organização que a gente tinha da sociedade capitalista, em que a gente trabalha, emenda trabalho, trabalha para sobreviver, trabalha para comer, e a gente não consegue pensar muito no que está fazendo, vai agarrando as oportunidades, no esquema bem de sobrevivência, e a pandemia interrompeu isso. Então, interromper esse modus operandi eu acho que foi positivo. Muita gente percebeu que conseguiu repensar o que estava fazendo. A pandemia em si não foi positiva, mas interromper o que a gente estava fazendo foi. Porque essa era uma questão que eu tinha comigo mesma, assim, de às vezes estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, porque eu sou cenógrafa e iluminadora, e às vezes eu sou cenógrafa e iluminadora do mesmo projeto. Às vezes fazer muitas coisas ao mesmo tempo não estava me permitindo fazer o mergulho profundo o tanto que eu gostaria. Então, assim, o isolamento, nesse ponto, me ajudou muito a produzir. Eu consigo ter mais tempo para poder fazer as pesquisas, me aprofundar mais sobre os temas. E aí o processo acaba ficando mais limpo, um processo mais linear, como eu gosto de fazer. Eu sempre estava entre uma montagem e outra, entre um processo e outro, entre uma viagem e outra. Então eu estava sempre cavando espaço para poder pesquisar, para poder desenvolver. Eu acho que o que mais me abalou foi a falta de tempo, né, para fazer, para trabalhar, porque, enfim, eu tenho gêmeos de 4 anos em casa, então eles ficaram sem escola. Então, assim, dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, é bem complicado. E muitas vezes eu preciso de um tempo sozinha, de concentração. E
E esse tempo, às vezes, ele precisa ser um pouco mais prolongado, né? Então, na pandemia, o que aconteceu é que eu não tinha, né? Não tenho muito esse tempo. Ele é meio picado, né? Então, às vezes, quando você está embalando ali, né? Tem que parar para fazer alguma coisa, é criança, né? E tal. Então, eu acho que isso que foi o que mais me abalou, assim, na produção artística. E lógico que, claro, o emocional, porque não tem como a gente ficar normal, né, nesse momento. Veio um segundo momento que era um vazio, assim. Veio um vazio de relação, veio um vazio de contato. Todo mundo abandonou seus postos de trabalho, começamos a ficar em casa, tentar nos conectar através de casa. Buscamos um outro tipo de presença. A gente começou a buscar outras alternativas, a gente começou a ler os sinais, assim. As reformulações, as reflexões, as elaborações, as formulações não podem, durante a pandemia, acontecer nesse espaço de encontro. Elas vão ter que acontecer justamente no vácuo do encontro, na saudade do encontro, na nostalgia do encontro, em outros tipos de encontro, né? Como o virtual ou outros, né? Escutar o vizinho, sentir, né? A vibração das pessoas através da terra, que todo mundo está pisando ao mesmo tempo, né? Saber que existem outras pessoas, mesmo que não estejam sendo tocadas ou vistas, etc., mas existem outras pessoas e o pensamento está sendo desenvolvido, de alguma maneira o pensamento está circulando, não só virtualmente, mas também pelo espaço. E agora? O que dizer? Como dizer? Né? Como continuar contando história? Então, de alguma maneira, o teatro se fecha, mas o espaço privado das casas, dos apartamentos, etc., se abrem também para uma esfera pública, pois os atores e atrizes estão dentro das casas agora. Estão criando nas casas, transformando as casas em ateliês, em sets, em palcos, transformando as janelas, as varandas, transformando o espaço, o ar, em canto, em ensaio, em dança, em desespero, em tela. Os espaços públicos versus a casa de cada um. Quando começou a pandemia, eu estava no meu apartamento e trancada ali com meu namorado, com meu amor, e a gente, cada um acho que viveu de uma maneira. Eu precisei ficar produzindo, eu fiquei produzindo muitas pílulas, pequenas pílulas que eu filmava no celular, que eu gravava, e eu editava sozinha e dava alguns, sei lá, contextos por tema, por necessidade do que dizer naquele momento, ou uma coisa mais poética, mais abstrata, mas era o meu jeito de poder me comunicar naquele momento, assim, a partir da primeira, segunda semana, porque foi um choque tão grande, né? A pandemia trouxe medo de morrer, então urgência em querer fazer coisas. Acho que a capacidade de reinvenção que nós tivemos nesse 1 ano e tanto, né, das formas mais interessantes, criativas e possíveis, através do vídeo, através dos podcasts, através de manifestações na rua, né, de maneira, enfim, comprometida com os cuidados, eu acho que mostrou o quanto a gente é capaz de reinvenção. Às vezes a gente se estabelece, acha que chegou num lugar e a pandemia veio para dizer que lugar. Então, não dá mais para fazer um cenário construído, mas tem toda uma possibilidade de um universo virtual
que eu tive que aprender a lidar com ele, então aprender edição de vídeo, aprender a usar um chroma key, aprender a orientar os atores dentro das suas casas a usar os seus fundos, os seus móveis, a sua luz, para fazer espetáculos ou para fazer o que quer que fosse que eles fossem produzir online. Então isso também é uma coisa que também deixou de fora muita gente, né? A maioria dos técnicos, né, está de fora, né, dessas novas formas de produção. Assim, para o artista, eu acho que foi bem mais tranquilo, porque é um tipo de coisa que se pode fazer assim, né? Um artista pode fazer em casa, né? Com recursos limitados, né? Mesmo tecnicamente ele consegue fazer isso. Agora o técnico não, o técnico ele não tem como, ele fica à mercê. Eu fiz muito pouca coisa dessas experiências online, e isso foi uma escolha, né? Eu pude fazer essa escolha e eu quis fazer essa escolha. Muitas vezes a gente via, por exemplo, peças gravadas que não eram interessantes muito de se assistir, né? Era legal ali como registro. Então a gente começou a ter que repensar isso, né? De como você fazer para que o olhar do espectador vai olhar através desta tela, né? Então não adianta só ir lá registrar o palco ali de cima e pegar toda a cena. Não, tem que entender essa questão mesmo, né? Da tela, de como a gente está visualizando isso. Não vai ser mais um mero registro, mas vai ser um diálogo, vai ser uma contracena com esse mundo virtual, com esse mundo do audiovisual. Eu acredito que a relação da presença, nesse sentido, a presença física, carbônica do nosso corpo, ela vai ser, de certa forma, ampliada e valorizada. Eu acho que ele não é um território da presença. Como eu sempre digo, nós que somos operários da presença, quando você põe essa quarta parede digital, a coisa fica tão hermética e tão distante que eu acho que ele se transforma em vídeo. E também eu tenho uma impressão que essa coisa da passagem para o digital, ela por um lado ela é irreversível, mas por outro lado, assim, pelo menos também digo na minha condição, na minha idade, assim, até por vir do teatro pelos palcos, né, por vir dos palcos, é uma coisa meio bem complicada, assim. Eu fico muito cansado. Aí eu sinto que não é a mesma coisa. O teatro ao vivo, a plateia, a coxia, o trabalho, a união que a gente tem é diferente, é bem diferente. Isso que nós estamos fazendo está chegando em lugares onde não chegaria, né? Está atingindo pessoas que dificilmente teriam a possibilidade de entrar em contato com essa manifestação, com esse teatro, né, que a gente está fazendo agora. Ou com, enfim, o que quer que a gente queira chamar isso, mas então isso para mim é um ganho muito legal. É algo que eu acho que talvez a gente deva pensar numa forma também de manter, né, de não deixar isso se perder, porque isso para mim é uma abertura de caminho, de democratização, de acesso que eu falo, opa, isso me interessa. Foi o ano das lives, foi o ano da gente fazer teatro através de uma tela, o que parece não orgânico, mas ao mesmo tempo eu tive a mesma dor de barriga, o frio na barriga antes de começar. Os outros espetáculos da companhia, Terremota e Gagá, eles aconteceram de forma remota. Cada artista, então, na sua casa, gravando com o seu celular um teatro ao vivo, mas com uma edição de audiovisual. Eu recebi uma proposta de performance de um grande amigo e me dediquei a isso, né? Acabei explorando os lugares abertos, como a Serra da Mantiqueira, a zona rural de Extrema, e comecei esse projeto juntamente com um grupo de pessoas, filmando no celular, né? Uma delícia aprender a trabalhar com esses equipamentos, com essas pessoas. A gente conheceu pessoas novas. Houve uma
interligação entre pessoas de vídeo, pessoas de internet, pessoas de cinema e teatro, e uma precisando da outra de alguma maneira. Eu não sei quem diz, eu acho que foi o Celso Cury. Agora que o teatro invadiu a internet que se cuide, porque ele veio para ficar. Que a gente está vivendo uma loucura, né, o nosso país. Então, o teatro fechado com a pandemia é uma coisa, o teatro fechado com a pandemia, mais o que nós estamos vivendo, esse cala-boca das artes, né, que essa força terrível que ressurgiu aí, uma sombra terrível contra as artes, né, o governo que a gente está vivendo é absolutamente o desmanche, né, a palavra que a gente mais ouve é o desmanche. Mediante muita briga, a gente conseguiu verbas que chegaram muito atrasadas, mas que ajudaram a economia a se reerguer minimamente. Porém, é preciso uma política pública, né, que leve em consideração os profissionais do setor criativo. E isso não existe. Quando um Estado tem uma política pública de apoio à arte que é maior do que a federal, vê-se que é um país que não está nem aí, né, para a economia criativa. O que veio ajudou a pessoas que estavam endividadas, passando fome, dependendo de cesta básica para viver, a passar mais 2 meses da vida ou a pagar as dívidas para poder fazer novas. É isso que aconteceu, né? Falou-se muito em milhões de reais para os artistas, mas não falou a quantidade, os milhões de pessoas que estavam desempregados. Então, foi uma gota num oceano. Não resolveu. A Lei Aldir Blanc aconteceu, né? Isso a gente também tem que, de toda maneira, a gente tem que dar esse crédito, né, a quem conduziu isso, a quem encaminhou isso. Foi uma lei para ajudar, né, a classe artística a se manter, né, a subsidiar essa classe, porque realmente não vai ter trabalho. Então, o que aconteceu foi que, no escopo dessa lei e na formulação das formas de regulamentar essa lei, não existia sequer a palavra técnico, né? Então, nós técnicos tivemos que nos mobilizar. Tivemos que correr atrás, arregaçar as mangas e vamos para cima. Então a gente se mobilizou e aqui em São Paulo fizemos um movimento chamado SOS Técnica SP, né? Também um coletivo de técnicos, né? que se juntaram, né? para tentar corrigir isso, né? Tentar fazer com que os técnicos fossem contemplados nessa lei, né? Nessa distribuição de recursos, né? As políticas públicas, e principalmente o auxílio emergencial, ele foi fundamental nessa pandemia para que as pessoas pudessem comer. Agora, as políticas culturais, eu acho que elas precisam chegar até a ponta, elas precisam atingir a ponta do processo produtivo. Pela primeira vez, nós técnicos, através de muita luta mesmo, conseguimos sermos incluídos dentro de um processo de PROAC, dentro de um edital. Debaixo desse guarda-chuva dos editais, a gente precisa abarcar todo o processo
produtivo da cultura, não é? Fico preocupado com o desmonte que aconteceu e quanto tempo vai levar para a gente ter a mesma proporção do que a gente tinha, sei lá, em 2012, qualquer coisa assim. Eu já ouvi pessoas estudiosas e que, enfim, me dizerem que a gente precisa de uns 20, 25 anos para a gente voltar ao que a gente era em, sei lá, há 5, 6 anos atrás. Apesar disso tudo, eu desconfio que nesse período atual que nós estamos, governado por quem nós estamos, a sociedade ainda encara a arte e o artista como uma coisa supérflua. A gente vive num país onde uma parte enorme da população ainda está batalhando pelas coisas mais básicas, né, da pirâmide da sobrevivência, e a gente está lá no topo. Né? A arte, ela é algo dentro desse rol de prioridades considerado como algo supérfluo. Nós vimos na própria pandemia, na dinâmica da própria pandemia, a gente vê como foi tão fundamental, tão importante para as pessoas, para aqueles que conseguiram se manter em casa, né, que não são a maioria da classe trabalhadora. A maioria da classe trabalhadora teve que trabalhar, continuou se aglomerando no trem, continuou se aglomerando no transporte, né, e morrendo, né. E não, assim, para as pessoas que conseguiram, né, que tiveram condições de ficar em casa, de seguir uma quarentena, como foi importante para a saúde mental dessas pessoas, para a sanidade mental dessas pessoas e para o seu espírito, como foi importante o consumo, né, constante de produto artístico. A arte, sim, é importante para saúde mental, para muita coisa, mas ela continua sem os artistas. A pessoa que ficou em casa, se ela não tiver uma música para ouvir, ela pode fazer sua própria música, ela pode dançar enquanto lava a louça, mesmo sem ouvir nada, sabe? Eu acho que a gente menospreza um pouco essa possibilidade que todo mundo tem de criar a própria arte. A tragédia da pandemia, que nos forçou ao isolamento, afinal, nos relembrou o óbvio, que a arte, seja ela qual for, é antes de mais nada e, sobretudo, um estado de espírito. Você pode estar trancafiado em casa, ou aglomerado na plateia, ou já vacinado no palco, ou chorando no hospital, ou livre na praça, ou dentro de um sonho. Eu sempre ouvi, estudei que na Grécia Antiga, quando uma pessoa precisava de algum conselho ou não estava bem de saúde, ela ia até o oráculo e até um templo de Apolo, passava por uma seleção ali, como se fosse uma triagem, uma consulta, e muitas vezes o remédio era assistir uma tragédia, era assistir uma comédia, era ouvir uma sinfonia ali dentro do templo. Lamentando absolutamente tudo que a gente tem carregado. Acho que o corpo ele tem essa memória e a gente não vai ter como esquecer tão cedo. Mas eu acho que a gente tem que projetar o futuro, né? Chega. Tem horas que eu falo, chega dessa pandemia, chega de tudo, chega desse governo, chega de mim. Para mim chega, assim, acho que nós estamos exaustos desse tratamento, acho que nós somos fortes de fato, né? Somos mulheres fortes, assim, homens fortes, né, enquanto artistas. Vamos voltar ao teatro. E vai ser muito potente, porque passamos por uma guerra. Nossa,
vontade enorme de fazer aquele abraço coletivo. Um monte de gente, tudo junto, se abraçando, se agarrando. Sempre foi o ouro pra gente que é tão apaixonado e para o público, as pessoas que acompanham o teatro, mas agora eu acho que vai ser... até essa brisa batendo é a resposta. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindos todos, voltamos ao teatro, a nós aqui outra vez. Anjo da guarda, doce companhia, nos protege de manhã, à tarde, à noite, principalmente agora. Ouvindo vocês, eu reconheço esse lugar que foi nosso, que é nosso, mas que precisa ser reconquistado, porque é novo, porque ainda não existe, porque tudo mudou. Estamos ainda nas trincheiras aqui no Brasil. O vírus que assolou o planeta vai sendo contido. Assim espero. Mas existe um outro aqui, desumano, covarde, violentíssimo, que continua querendo nos dizimar. Mas não vai conseguir. Eles nunca conseguem. Nós que sobrevivemos, estamos prontos para contar essa história. Qualquer coisa lê o texto aí, hein? Qualquer coisa lê aí. Ah, vamos voltar! Vê se encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Avenida das Flores e a ferida das dores. E só então, de sopetão, entro e me adentro no tempo e no vento, e abarco e embarco no barco de Ísis e Osíris. Sou como a flecha do arco, do arco, do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em 1000 fragmentos, que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas despedidas de quem sentiu todos os momentos. Vê se encontra um tempo pra me encontrar sem contratempo por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. Avenida das Flores e a ferida das dores. E só então, de sopetão, entro e me adentro no tempo e no vento, e abarco e embarco no barco de